Oi, tudo bom? Hoje eu gostaria de trazer um assunto que parece meio clichê, mas na verdade, ele é bem simples e a gente aprendeu a vida inteira de forma errada, ou, no meu caso, nunca aprendi a ver a situação dessa forma. Então, hoje, voltando a praticar isso que eu já praticava há 5 anos atrás, e a gente acaba se perdendo no caminho por motivos bobos, ridículos, e que até dá vergonha de falar, mas a gente percebe o quanto a prática, o treinamento do nosso cérebro de forma simples, sem ser algo forçado, sem ser, tipo, no começo ele pode até parecer falso, porque você não vai fazer isso de todo o coração, porque você não está acostumado ou acostumada, mas você vai percebendo que a prática disso torna a vida mais fácil. Nesse mundo caótico que a gente vive, a nossa vida é literalmente uma montanha russa, onde a gente tá bem, outra hora a gente tá mal, tá bem, tá mal, e vai enfrentando desafios, vai surgindo coisas novas que a gente nunca enfrentou e a gente às vezes tem dificuldade de lidar, a gente acha que normalmente só acontece com os outros e nunca com a gente, né? Até que chega uma hora que a gente também precisa lidar com essa questão. Então, essa técnica que eu gostaria de ensinar, que na verdade são duas, né? Que é a segunda ela vai ter que ser atrelada à primeira para você saber fazer, lidar isso de uma forma mais fácil. Eu já aprendi há muito tempo, você também com certeza já ouviu falar em algum momento da sua vida, mas nunca talvez tenha sido explicado para ti como que uma coisa junto com a outra e o significado, o sentido que a gente dá a isso, que traz a consequência no final. Por que isso faz, que é tão simples de fazer, no final ele traz um resultado muito bom e significativo, sem a gente perceber, porque vai funcionando no automático. E a técnica nada mais é do que o pote da gratidão. Eu, inclusive, estou gravando em cima do meu pote da gratidão, que é um pote desse de vidro de bolacha. Aqui no sul a gente fala bolacha, tem lugares que fala biscoito. E aí eu coloquei, fiz uma arte no Canva e coloquei pote da gratidão. Fiz bem grandão numa folha sulfite e colei. Todas as noites, eu, meu marido e meu filho, a gente escreve o que a gente é grato naquele dia. E aí que vem o pulo do gato. Porque a gente acha que gratidão é só sobre as coisas boas que a gente vivenciou. E não. A gratidão ela tem a ver com, inclusive, as coisas ruins. Você ser grato pelas coisas ruins. Ah, Cris, cortaram a minha energia. Devo ser grato? Com certeza. Como é que eu encontro o motivo para ser grato? A gente sempre vai encontrar um motivo para ser grato. E isso não tem nada a ver com comparação. Ah, pelo menos eu tenho lugar para dormir e tem gente que não tem. Não, mas isso tem a ver com o significado que isso tem no teu coração. Bom, hoje o momento pode estar sendo ruim. Sou grato para daqui a algum tempo eu poder explicar sobre essa minha situação, por ter vivenciado a situação e daqui a um tempo eu poder explicar para os meus filhos, para outras pessoas que eu for conhecer, do quanto eu aprendi quando eu estive nessa situação. Então, sempre existem situações em que a gente pode sim ser grato, tá? E aí, no começo, como eu falei, pode soar meio falso, porque a gente às vezes não quer agradecer por aquela pessoa, ter discutido com uma pessoa chata, por ter sido desrespeitado, enfim, por ter que sofrer para ir pro trabalho, para voltar, né? Às vezes tem gente que mora longe do trabalho, enfim, não importa o motivo. A gente sempre consegue encontrar algo bom em algo ruim. Porque o trabalho ele pode ser ruim, mas ele traz um salário para mim no final do mês, não traz? Então eu devo agradecer. Então, quando eu começo a encontrar motivos para agradecer e começo a transformar uma coisa ruim em uma coisa boa, eu começo a perceber que eu tenho muito mais ganhos do que perdas. E isso não quer dizer que você não deve vivenciar as coisas ruins e não deve literalmente sentir as coisas ruins e colocá-las para fora. Momento de raiva, tristeza, dor, amargura, choro, luto, principalmente o luto, que não é uma coisa que muitos coaches fazem propaganda de que a gente não deve sentir, né? Que a gente deve ser good vibes. Isso não existe. Não existe. A nossa vida, ela realmente não faz nenhum sentido se você for parar para calcular e colocar o A no B, não faz nada sentido. Nada faz sentido se você for ver como tá tudo uma loucura, tá tudo muito bagunçado. Como a gente não compreende sobre ninguém, a gente não conhece ninguém, nem às vezes a gente mesmo a gente conhece. Atitudes que a gente tinha 5 anos atrás, hoje a gente já não tem mais. Então, o mundo ele muda constantemente. E se você for parar para querer entender o mundo, você literalmente fica louco, né? Então,
o que realmente faz sentido é o que faz sentido para você, independente do que os outros pensam, do que os outros acham, do que os outros fariam no seu lugar. Encontre o seu sentido, que aí você vai ver que a vida vai ficar mais leve, entendeu? A vida não faz sentido, mas encontre o seu sentido. Isso é o que pra mim hoje faz sentido. Tem coisas que eu planejei e não deram certo, teve coisas que eu não planejei e deram certo. Então, por isso que pra mim a vida não faz muito sentido, mas eu encontrei o meu sentido dentro desse contexto. Tá meio bagunçado? Daqui a pouco tu começa a entender mais do que eu tô falando quando você começar a praticar a gratidão. Atrelado à gratidão é uma coisa que a segunda técnica que eu gostaria de te ensinar é o seguinte. Quando você, por exemplo, acabou de passar por um problema, hoje é sexta-feira. Às vezes tem gente que perde o final. Tinha uma coisa marcada pro final de semana, né? Uma festa, alguma coisa, e perde aquele precioso tempo que vai encontrar com uma pessoa que não vê há muito tempo, porque está com a cabeça focada no problema. Primeiro lugar, se isso resolvesse, eu também gostaria de ficar muito estressada, porque se ficar estressada fosse sinônimo de solução, eu também ficaria. E a gente sabe que na prática isso não acontece, né? Muito pelo contrário, só piora ainda mais a situação. Isso pode dar dor de cabeça, uma enxaqueca, dor no estômago. Pode piorar ainda mais o nosso dia ao invés de melhorar. E uma coisa que eu aprendi é que sempre quando eu tenho algo que eu não posso resolver na hora, e tipo, não importa o que eu faça, se eu chore, se eu me descabele, se eu fique feliz, o problema ele vai continuar ali no mesmo lugar onde ele tá, eu entendi que eu prefiro ficar feliz, né? Porque se amanhã eu morrer, pelo menos amanhã eu morri feliz. Então, o que eu compreendi sobre isso é que eu começo a desfocar daquilo ali e eu vou procurar algo que me interesse, algo que eu realmente gosto de fazer e que eu não vejo o tempo passar fazendo isso. E isso é muito pessoal de cada um. Tem gente que gosta de ver filme, tem gente que gosta de comer fora, tem gente que gosta de conversar, desabafar com a pessoa. Enfim, isso são N coisas que você pode fazer e encontrar o que faz bem pra ti, o que te acalma naquele momento. E aí você vai deixando o seu cérebro relaxado e é no relaxamento dele que ele começa a encontrar soluções. Então, para tudo que a gente for passar, não é que você não deve passar, frisando aqui de novo. A gente vai ter que passar por desafios e sentir tudo que a gente precisa sentir. E isso, inclusive, é bom para a nossa evolução. É bom para o nosso aprendizado, saber lidar com a situação, saber como se posicionar, saber como enfrentar aquilo de uma forma menos negativa, né? Inclusive mais positiva, mas não na forma que os coaches aí ensinam. De uma forma mais tranquila, não ficar se estressando. É essa forma positiva que eu tô falando, tá? E aí, você começa a entender que o seu cérebro funciona da forma como você programa ele. Se você está feliz, seu cérebro está feliz. Se você está tranquilo, seu cérebro está tranquilo. E na tranquilidade, no relaxamento, é onde que trabalha a criatividade. E a criatividade vai ser um ponto crucial para que você solucione qualquer situação desafiadora que você venha a enfrentar. Então, com o tempo, pode não fazer sentido no começo. Vá praticando a gratidão. Todos os dias pratique e pratique. Depois de 6 meses, 1 ano, abra o seu pote da gratidão ou quando encher, abra o seu pote da gratidão e de preferência que seja um pote maior. Não precisa ser do tamanho do meu, mas seja um pote pelo menos desse tamanho, né? Você encontra aí por 5, 10 reais, ou até de graça, né? Pode pedir pra vizinha, qualquer pessoa vai ter um pote aí. Então isso não é motivo para que você não tenha. Então com o tempo você volte e leia esse pote. Nossa, eu agradeci por isso, olha que legal. Você começa a ver que coisas legais começam a surgir. Não é que a sua vida vai estar isenta de desafios ou problemas, tá? Mas você vai saber lidar melhor com isso. Isso não vai te afetar ou fazer você perder o seu dia, perder o seu tempo, dedicando a sua preocupação só voltada nisso, sendo que a questão vai continuar ali sem solução, pelo menos naquele momento. Então, técnicas simples como essas vão dando soluções incríveis e os desafios começam a ficar menos constantes, inclusive, menos perturbadores, porque o que antes você dava tanta atenção, hoje não tem tanta atenção. Por isso que os desafios acabam ficando menores ou até isentos. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo e até o próximo.